Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a viver a verdade. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes. Ele disse aos seus cortesãos: é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo porque o tinha conta de profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida no prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, diga no seu coração: glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, precisamos viver a verdade. João Batista vivia a verdade, ele era coerente. Aquilo que ele ensinava, ele vivia. Falava a verdade, não tinha medo de falar a verdade. Morreu por falar a verdade. Morreu por dizer a Herodes: olha, você está errado, você está vivendo com a mulher do seu irmão. Olha, Herodíades, o seu comportamento não está coerente com a verdade de Deus. E aquilo incomodou aquela mulher que estava vivendo no pecado, com o seu cunhado que estava em pecado. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o pecado. Ele nos arrasta lá no fundo do poço. Quando vivemos no pecado, acabamos fazendo coisas horríveis. Olha o que esta mãe pede para a filha: mate. Pede para a filha para pedir a Herodes que mate aquele homem e corte a cabeça. Herodes tem medo do povo, reconhece em João um homem bom, um homem íntegro, mas manda matar. O pecado é como um câncer, ele vai nos destruindo por dentro. E nós precisamos cortar o pecado da nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus a graça de viver a verdade. Você, como pai, precisa pedir a Deus essa graça de viver a verdade para que os seus filhos aprendam com a sua vida, não com o que você fala, mas com o que você vive. Muitas vezes estamos na igreja, mas não vivemos aquilo que nós estamos na igreja. Aquilo que Jesus nos ensina. Como um governo precisa viver essa coerência? Como modelo, como exemplo? Como um professor precisa ser coerente com aquilo que fala? Quantos exemplos nós estamos vendo aí? De pessoas que deveria ser referência, mas não vive. Não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós mesmos. Como está a tua vida? Existe coerência? Você, como mãe, tem ensinado a sua filha a viver uma coerência, com coerência? Você, como pai, tem ensinado o seu filho a viver com coerência? Você tem seguido mais os ensinamentos de Jesus ou o que ensina a novela? Ou que ensina os maus exemplos que o mundo tem nos oferecido? Pare para pensar. Assistindo uma novela, por exemplo, anote no caderno, no papel, pega uma caneta e vá anotando: olha, esse comportamento não está coerente com o Evangelho. Olha, esse comportamento também não está. Veja quantos são os ensinamentos e às vezes a gente nem se dá conta e vai vivendo essa realidade. Quantas pessoas hoje acham normal conviver com não sei quantos homens ou com quantas mulheres. Isso não nos leva à vida de santidade. Se queremos entrar no reino dos céus, precisamos viver a verdade que Jesus nos ensina. Reza comigo: Senhor Jesus, ajuda-me a viver a verdade. Tu és a verdade, Senhor. Tu és o caminho. Tu és a vida. Vem em meu socorro, vem em meu auxílio. Me ajuda a ser coerente,
que com a minha vida eu seja um exemplo para os outros. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no seu coração. Se Deus quiser, amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.